Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje já abri a live aqui também no Instagram. Eu estou fazendo aqui da loja, é feriado, então tá mais tranquilo, né? Dá para vocês escutarem bem o que eu estou falando, porque quando a loja está aberta é muito movimento, muita gente falando, então vocês não conseguem escutar o que eu estou falando. Então, geralmente eu faço no meu escritório. Então, hoje eu queria abordar o tema da anamnese. Então, muita gente fala, né? Que nome estranho esse. Então, a anamnese, o que ela é? É uma investigação que você vai fazer ali com o cliente, em forma de bate-papo, de conversa, para entender mais sobre ele, entender tanto o dia a dia dele, como que é o comportamento dele. Então, tudo isso você vai entender nessa anamnese para você atender ele com uma qualidade maior, sabendo, né, qual a lente que vai se adequar mais, qual a armação, qual estilo de vida, o que esse cliente está buscando. Então, muitas lojas, né, a hora que o cliente chega, simplesmente a pessoa pede a receita e aí já começa ali a falar da lente, ou já mostrar a armação, e não cria nenhum tipo de vínculo, nada com o cliente. Então, fica uma coisa assim muito fria, né? Uma coisa assim, não, eu só vim aqui mesmo para comprar o óculos e acabou. Então, você tem que mudar um pouco esse cenário, você tem que sair dessa ideia, porque, olha só, acho que vocês já escutaram isso e realmente é uma verdade. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam que vendam para ela. Já escutou falar isso? Então, realmente é a realidade. Vejam por vocês, né? Às vezes vocês vão comprar algumas coisas e daí você, ai, mas eu não quero ser vendedor aqui toda hora falando, parece que está me seguindo. Por isso que as lojas de departamento também fazem bastante sucesso, né? Porque a pessoa meio que pega tudo sozinha, escolhe sozinha. Algumas óticas também aderiram, né, a esse sistema, mas assim, eu não acho muito legal, porque a gente sabe que o óculos não é aquilo, tipo, eu coloquei esse óculos, gostei, então eu vou levar. Lógico que o cliente vai comprar o que ele mais gostar, mas tem que ter essa consultoria, essa orientação, para ele saber o que realmente fica bom no rosto dele. Como eu falei, é o estilo de vida, o que ele faz, o que ele trabalha, qual que é a atividade de lazer, porque o cliente não entende nada. Então, não tem como ele saber. Às vezes ele achou esteticamente aquela armação bonita, mas só isso. E aí depois ele vai ficar reclamando que está machucando, que está escorregando, que quando ele sorri a armação pega na maçã do rosto e acaba subindo, né, o óculos. Então, vários detalhes que depois você vai ter problema porque a pessoa não escolheu uma armação que seria correta, tá? Então, vamos lá desde o início, né? Então, o cliente chegou ali na sua ótica, geralmente, né, o pessoal está sentado, os vendedores, o certo é o vendedor que tiver na vez se levantar, meio que recepcionar mesmo esse cliente, né? Um bom dia, uma boa tarde, seja bem-vindo à nossa loja, e jamais falar, pois não. Tudo que a gente usa de negativo no nosso vocabulário, o nosso cérebro só entende o não, né? Então, por exemplo, você gostaria, você não gostaria de estar levando hoje, tipo, já colocou um não ali na frase, né? Então, sempre tentar trabalhar a mente ali dos seus vendedores para eles usarem o menos possível não. É difícil, porque às vezes está impregnado ali no nosso vocabulário, então a gente acaba falando, mas ir se policiando para falar o menos possível. Então, recepcionou, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo à nossa loja. Também não falar como posso ajudar, né? Porque a gente é uma ótica, a gente só vende óculos. Então, se ele está entrando aqui dentro, é porque ele quer ver um óculos. Então, é bem óbvio, né? Às vezes tem clientes que fica quieto, tá? Só responde ali o bom dia, boa tarde e não fala mais nada. Aí seu vendedor, né, pode falar para ele se sentar, ficar à vontade. E daí pode falar assim, se o cliente não falar nada, né? Hoje você veio ver um óculos de sol, um óculos de grau, uma lente de contato. Então,
dar essas opções, porque geralmente é isso que a gente sempre trabalha nas nossas lojas, né? E aí o cliente já vai começar a falar. Sempre o ideal é não ir direto ao assunto do óculos, para realmente, assim, dar uma descontraída, vamos dizer. Tentar fazer aquela amizade com o cliente. Então, outra frase também que é muito usada e também é uma verdade, a gente compra de quem a gente conhece, a gente compra de quem a gente sente confiança, né? É mais fácil você comprar de um amigo seu do que de um estranho. Então, quando você faz esse trabalho de conversar, de quebrar um pouco esse padrão ali da venda, do atendimento, entra nessa questão, né? Nessa questão ali como realmente se você tivesse sendo amigo, né, dessa pessoa. Então, o teu funcionário, teu vendedor, né, pode perguntar como é que a pessoa ficou conhecendo a loja, falar, olha, como é que você conheceu nossa loja? Foi através de alguma propaganda? Você estava passando? Como é que foi? Isso também é um dado importante. Se você não faz esse tipo de levantamento, é importante você fazer. Então, existem alguns sistemas que você já consegue colocar ali como que a pessoa ficou sabendo da tua loja. Esse dado é importante você avaliar para você ver qual a propaganda que está dando certo. Porque, de repente, você está gastando dinheiro lá numa determinada divulgação que não está trazendo nenhum cliente. Aí não vale a pena. Então, se você analisa, olha, esse tipo aqui de divulgação me trouxe mais clientes, você consegue investir mais dinheiro nisso e realmente, né, dobrar essa quantidade de pessoas que vão estar vendo esse anúncio. Ah, passei na frente da loja. Então, a maioria dos clientes que vem aqui passou na frente da loja. Então, isso mostra que a tua loja tem uma boa visibilidade, que ela está bem localizada. Então, tudo isso também já é um ponto positivo e também você pode estudar algo, né, para melhorar mais ainda isso, né? Fazer alguma alteração ali que chame mais a atenção da fachada, colocar algum inflável, algo assim que realmente desperte mais ainda a atenção dos clientes. Então, beleza, o cliente está falando ali como é que ele ficou sabendo da loja. Outra coisa importante, né, é o seu vendedor perguntar o nome do cliente e também se apresentar, né? Ai, como é que é o seu nome? Ah, é Maria. Ai, muito prazer, Maria, meu nome é Shirley. Isso também se torna mais pessoal, também quebra aquele padrão ali da questão de estou aqui só para comprar um óculos. Então, perguntou o nome, se apresentou, perguntou como é que ficou sabendo da loja. Aí depois pode falar, aí hoje você está de folga no trabalho, né? Tá só passeando, tá de férias, como é que tá? Aí você também vai te contar. Não, eu sou aposentado, não, hoje realmente eu, né, tive que ir no médico, aí acabei aproveitando, né, para já resolver isso. Então, dependendo do que a pessoa te falar, você também já consegue pegar um gancho, né? Por exemplo, eu fui no médico e tal. Nossa, Maria, e você não tá bem? Ou foi só de rotina? Como é que tá? A pessoa também vai te contar. Porque assim, a gente adora falar, principalmente se for da gente. Então, o teu vendedor tem que ser mais ouvinte do que falante, né? Então, ele tem que escutar e deixar o cliente falar. Então, isso também já foi feito vários estudos e visto que a gente se sente bem com quem escuta a gente. Então, recentemente até eu li um livro muito interessante, né? E numa passagem sobre isso, ele fala assim, que ele foi num evento, numa festa, e ele foi apresentado por uma pessoa, ele ficou ali conversando com essa pessoa. Mas, basicamente, a festa inteira, essa pessoa falou só dela. Ele não falou praticamente nada. Só concordando, só, nossa, que legal, nossa, que interessante. Só. E aí, no outro dia, esse amigo dele que tinha convidado para essa festa falou assim: olha, o fulano lá falou que te adorou, que vocês conversaram um monte, que você é uma pessoa super agradável. E ele falou: mas eu nem falei nada. Só outra pessoa ficou falando, né? Então, isso mostra, né, que realmente é assim. Então, se o cliente puder falar, ele vai se sentir acolhido ali pela sua loja, né? Vai falar, nossa, aquele vendedor, aquela vendedora me atendeu tão bem, mas só foi o fato de você escutar. Só que também você tem que ter um gancho, né? Não pode também deixar que tem gente que fica falando o dia inteiro, então conta a vida inteira ali, né? Então tá, deixa a pessoa falar um pouquinho tal, e no meio ali você pega um gancho, né? Aí fala assim, entendi, nossa, tal, conversou. Aí fala assim, e a sua receitinha, você já fez a consulta, ainda vai fazer, caso a pessoa não te dê a receita, né?
Se ela já tiver te entregado a receita, você olha o grau. Se ela não tiver com óculos no rosto, você pergunta se é a primeira vez que ela vai usar. Se ela já tiver com óculos no rosto, é bem interessante, não é todas as lojas que tem, mas isso também é uma coisa para você pensar e para você adquirir. Inclusive, existem várias parcerias com o laboratório que você adquirindo um lesômetro, né, que é aquele equipamento que verifica o grau do óculos, tem os lesômetros digitais, hoje que é super fácil de usar, você consegue fazer uma negociação com o laboratório e eles vão te dando voucher de desconto de lente. Então, queira ou não, né, você praticamente ganha o equipamento. Então, isso é bem legal, se você não tem, de ter um equipamento desse na sua loja. Aí a pessoa pega o óculos e fala assim, deixa eu dar uma olhadinha no seu óculos, então, para a gente ver bem certinho que grau que você estava usando. Aí o teu vendedor vai lá e vai conferir o óculos no lesômetro. Isso também passa uma segurança para o cliente e coloca o seu vendedor como uma autoridade. Que fala assim, nossa, ele ou ela, né, sabe mexer bem naquele equipamento, né? Que legal, então tem mais conhecimento. Então, às vezes, uma coisa boba, uma coisa simples que parece para gente, para o cliente é uma grande coisa, é uma grande informação. Então, né, conferiu ali. Outro detalhe também que é legal nessa questão da conferência é porque você consegue ver se mudou muito o grau, de repente, se a pessoa vai ter mais dificuldade na adaptação. Então tudo isso influencia, tá? E aí é mais um argumento para o seu vendedor falar com o seu cliente. Outra dica importante que pode ser falado, né? Perguntar para a pessoa, eu estou vendo aqui na sua receita que você tem miopia, por exemplo. Você sabe o que é? Você sabe o que acontece dentro do seu olho? 99,9% vai falar que não. Não sei. Então o médico te explicou? Não explicou. Posso te explicar? A maioria vai falar que sim. Aí o teu vendedor vai fazer uma explicação breve ali de o que é uma miopia, pode desenhar e mostrar. Isso também vai trazer mais confiança para o seu cliente e também vai colocar o seu vendedor novamente como uma autoridade. Então, isso a gente fala muito de gatilhos mentais, né? Um dos gatilhos mentais é a autoridade. Então, você mostrar que você sabe do que você está falando, que você sabe o que você está fazendo, porque realmente você vai confiar mais em quem, né? Então, se você vai no médico e vê que ele faz uma boa consulta com você, ele te explica tudo o que está acontecendo, porque tem aqueles que nem olham na tua cara, né? Então, assim, não, aí ele te explicou, olha, você tá com isso, devido a tal coisa, o procedimento de tratamento é assim, é assado, por isso, por aquilo. Então, assim, aquela pessoa que mostra realmente que entende do que está fazendo, você vai confiar nela, vai falar, não, realmente eu vou continuar o tratamento com esse médico, porque ele realmente me atendeu bem, ele me explicou, agora eu entendo o que está acontecendo. Porque muitas vezes, me passou um remédio, mas por quê? Não sei. Né? Aí fica difícil, né? Então, essa questão da autoridade, passar mais confiança, é em todos os ramos, tá? Beleza, passou ali, mostrou o que a pessoa tem, e nesse meio tempo também continua conversando. Assim, me conta um pouquinho de você, como que é a tua atividade do dia a dia, você trabalha com o quê? Você vai falar, e você gosta de final de semana fazer o quê? Ou ficar em casa, ou sair, quando você sai, você vai para onde, pratica algum esporte, mas isso tudo tem que ser um bate-papo, não pode ser um interrogatório. Então, aí a pessoa vai te falar. Nisso, você já consegue ver o tipo de lente que vai poder oferecer para esse cliente, o tipo de armação. Se a pessoa pratica um esporte, pode ter um outro óculos para esporte. Se ela trabalha em escritório, usa um multifocal, você vai vender uma lente para área de trabalho, né, uma office, e um outro multifocal para ela ou ele, né, fazer as atividades no dia a dia. Então, olha só o tanto de oportunidade que você tem devido ao cliente contar sobre ele. Sei lá, trabalho numa cozinha, por exemplo. Ou, sou motoboy. Então, são atividades assim que o óculos embaça muito, né? Devido à cozinha, né? As panelas. E motoboy também, dia de chuva, fecha a viseira, embaça. Aí também, né? Tem a lente que tem anti-embaçante. Então, você já consegue oferecer um produto que realmente vai atender esse cliente e também vai agregar a sua venda. Do que simplesmente você falar, é multifocal. Então, eu tenho um de 200, um de 600 e um de 1.000. Qual que você quer? Não tem nada a ver isso aí. Então, o cliente ele tem que entender o que ele está comprando para também fazer uma boa compra. Porque como que você vai falar assim, eu tenho uma de 200 e uma de 1.000, qual você quer? Eu quero de 200. Porque eu não sei a diferença, então eu vou pegar mais barato.
Agora, quando eu entendo por quê, eu sei as qualidades, eu sei os benefícios, aí sim fica mais fácil eu escolher. Lógico que todo mundo quer o melhor, mas às vezes a gente sabe que infelizmente não tem como, né? Mas pelo menos o cliente vai estar ciente que existem produtos mais adequados para ele, mas né, naquele momento ele não pôde investir. E até pela questão da adaptação. Que às vezes o cliente depois vai reclamar, falar alguma coisa, e você falar, lembra que a gente conversou? E que eu tinha falado para você que no teu caso seria melhor tal lente? Então, essa você vai conseguir usar, mas aquela você se adaptaria mais fácil, mais rápido. Então, você também tem argumento quanto a isso. Se você não falar nada, né? Materiais também, às vezes é uma dioptria mais alta, você pode mostrar as opções dos materiais, qual vai ficar mais fino, ou se tem garantia de quebra, várias coisas ali você vai conseguir mostrar para esse cliente. E se ele já for usuário de óculos também, aí dá para conversar. Nesse óculos que você usa ou usou, tinha algo que te atrapalhava, que te incomodava, né? Ou alguma coisa que você gostava muito nele. Porque daí esses são ganchos também que você consegue usar para escolha da próxima armação, né? Ah, era muito pesada, nossa, me marcava, me machucava. Aí, quando for pegar as armações, você vai pegar armações mais leves e já vai usar esse argumento. Então, o que é importante? Tudo que o cliente falar, guardar na mente e já depois ir mostrando para ele ali, né? Olha, como você falou, né, sobre essa questão, então seria o ideal esse tipo de armação, porque não vai te machucar, não vai te apertar e tudo mais, né? Ou, essa lente é boa porque devido à tua atividade de trabalho, ela não vai ficar embaçando. Então, são vários requisitos ali que você consegue falar devido a ele mesmo ter te contado, né? Ou às vezes a pessoa comenta algo que alguém comentou, eu nunca usei, mas sei lá, meu marido, minha irmã, não sei, falou tal coisa que me mostrou no óculos deles, e agora eu tô com medo também de usar e não me adaptar. Então, aí também é mais uma coisa que você consegue, né? Tá mostrando ali para ele, falando, quebrando as objeções, né? Fala, não, nesse caso eu tenho tal solução, nesse caso seria melhor tal lente. Então, talvez a pessoa que vendeu ali para sua irmã, para seu esposo, não sabia desses benefícios, né? Mas eu posso te garantir que com essa lente você não vai sentir esse sintoma. Então, tudo isso é super importante. A questão de envolver o cliente ali também, sempre ter um café, uma água, um chá, algo ali diferente para ele ficar mais tempo na sua loja. Eu também dei uma dica, né, ali também no Instagram, coloquei da questão de música, né? Eu não sei se vocês já escutaram sobre isso, né? Mas a música também é um tipo de marketing. Então, dentro da sua loja, lógico que depende de cada tipo de público, né? O público que você quer atingir. Por exemplo, aqui na minha loja, a gente montou uma playlist aonde são músicas instrumentais, são músicas da moda, música do momento, mais instrumentais, aonde elas são mais calmas, mais suaves. Então, assim, o cliente está num ambiente agradável, relaxado, ele vai ficar mais tempo aqui dentro. Agora, se você coloca uma música muito agitada, né, muito rápida, o cliente tem a tendência em acelerar. Ele não sabe o porquê, mas ele começa a acelerar ali. Não, veja para mim rapidinho aí, porque eu tô com pressa e tal. E aí você nem se toca que é por causa da música, né? Ou aquela música que irrita, sabe? Que incomoda, muito alta. Então, esses detalhes são muito importantes você começar a observar. O outro estudo que tem, que até você pode começar a prestar atenção agora, é em mercado. Em grandes horários de pico, eles colocam músicas mais agitadas porque eles querem que as pessoas comprem mais rápido, que tem muita gente. E se você for num horário que não é de pico, por exemplo, sei lá, 2 da tarde, 3 da tarde, você vai ver que tá tocando música mais calma, porque são poucas pessoas que estão lá, então eles querem que fiquem mais tempo possível para comprar mais, entende? Então, tudo isso é estratégia de venda. A nossa mente, gente, é muito interessante, assim, quando você começa a estudar sobre a mente, é muito legal, porque, nossa, tanta coisa que a gente consegue fazer para realmente ter um bom resultado, assim, é bacana mesmo. Eu acho muito interessante, eu adoro ler sobre isso, né? Então, esses detalhes que eu sempre vou trazer aqui para vocês são todos com embasamento, né? Que são de pesquisas, que são de livros publicados, né? De pessoas realmente que têm, né, uma autoridade, têm um conhecimento sobre o assunto. Então, nada que eu trouxer aqui vai ser coisa assim sem fundamento.
E são coisas que eu aplico na minha loja. Então, isso é o mais importante, porque sempre que eu tenho uma nova ideia ou eu vejo algo em algum lugar e eu quero tentar adaptar para o meu ramo, às vezes a gente vê uma ideia bacana de um outro segmento, a gente adapta para o nosso. Eu sempre testo antes, então eu testo. Geralmente, eu gosto de eu mesma testar. Então, eu pensei numa nova técnica de atendimento. Então, eu vou usar essa técnica com o meu cliente. Eu vou lá no balcão e eu vou atender. E aí eu vejo como vai ser o resultado. Sendo bacana, eu já passo para a equipe, já passo para o meu gerente e eles vão começar a aplicar esse processo. Só que a gente sempre está em constante mudança. Então, assim, às vezes uma estratégia que você usava 1 ano atrás, hoje já não vai dar mais certo. Então, são coisas que constantemente você tem que estar mudando, diferenciando, né? Não pode fazer sempre as mesmas coisas. Mas, assim, nessa questão do atendimento, você tem que ter um padrão de atendimento. Então, aqui também nas minhas lojas, a gente tem todo um roteiro de atendimento, onde os vendedores têm que seguir esse roteiro. Então, lógico, não tem uma regra, né, tipo, cravada em pedra, até porque cada cliente é diferente. Então, tem o passo 1, 2 e 3, mas, eu não consegui falar agora o passo 2, eu tive que falar o 3, mas agora eu consigo falar o 2. Então, assim, eles têm muito treinamento que na mente deles está bem claro o que eles precisam falar, o que eles precisam fazer, como eles têm que se comportar. Isso também é legal quando você cria esse padrão de atendimento, porque se você trocar equipe, né, pegar pessoas novas, então sempre vai ter esse padrão. E o cliente vai ser sempre atendido da mesma forma do que depois você ficar refém na mão de um vendedor que o cliente chega e fala, não, eu só quero ser atendido pela fulana. Se ela não tiver, eu não quero. Se ela tiver em horário de almoço, eu não quero. Se ela tiver de férias, eu não quero. E aí? Você não pode ficar refém de nenhum vendedor, tá? E uma outra coisa que você sempre tem que deixar claro para os seus vendedores é que o cliente é da loja. Nenhum cliente é particular de ninguém. Esse é meu cliente. Não existe isso. Tanto que aqui também a gente faz o rodízio de atendimento. Então, por exemplo, o cliente veio buscar. Isso conta como atendimento, até porque, né, o correto é você sempre vender algo a mais na hora da entrega. Então, agora está na minha vez de atender, mas quem vendeu foi a Maria. Não é a Maria que vai atender ele. Ela pode até estar livre, a não ser que o cliente realmente peça, né? Mas é muito difícil. Olha, de tantos anos que eu aplico essa técnica aqui, nossa, se for para contar 1 ou 2 que falou, assim, foi muito. Então, você vai, a outra pessoa, né, que está na vez vai atender bem, vai recepcionar, vai estar com um sorriso no rosto, vai oferecer o café também, sabe? Vai estar ali super disposto a atender. Então, o cliente vai entender o quê? Nossa, nessa loja todo mundo me atende bem. Muitos clientes também falam isso pra gente, nossa, aqui você sempre tão feliz, né? Não, lógico que tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente tá com problemas particulares, como qualquer ser humano. Mas é o que eu sempre falo para minha equipe. Gente, o cliente entrou ali na porta, sorriso no rosto, esquece tudo, cria uma cúpula de vidro aí entre vocês dois e não deixa nada de fora atrapalhar. Porque realmente o nosso cliente é nosso bem maior. Se o cliente não compra, a gente não mantém a estrutura da empresa, a gente não paga os funcionários, etc. Então, o nosso cliente é a principal joia que a gente tem. Então, esse padrão, como eu falei, é bom porque ele vai entender isso, e daí você não perde venda. Porque imagine o vendedor, o cliente fala que só quer ser atendido por fulana e ela está de férias. Aí o cliente vai esperar 30 dias para comprar para poder ser atendido por ela. Não tem lógica. E se você tiver que mandar essa pessoa embora? Ou se ela quiser sair? E aí? Né? Aí fica aquela história que a gente vê em muito lugar. São meus clientes, essa minha carteira de clientes. Aí pega todos os seus clientes e leva lá para o concorrente. Então, não deixe isso acontecer dentro da tua empresa. Algum outro vai acontecer? Vai acontecer. Não tem como a gente fugir disso, porque quer ou não, o cliente acaba criando, às vezes, uma amizade ali com o vendedor e tal, e depois ele passa a ver que essa pessoa está em outra ótica e acaba comprando lá. Mas eu vou te dizer assim, que de 10 é 1 que acontece isso, tá? Então, se o teu vendedor tiver acesso a listas, isso também não é legal, lista de cliente, essas coisas, não deixe isso liberado, tá? Isso é só para o teu gerente, para uma pessoa assim, realmente de confiança, porque se ele quiser sair e levar esses clientes, ele vai tirar um relatório ali, vai levar o telefone de todo mundo e vai começar a ligar. Oi, fulano, tudo bem? Agora eu estou em tal ótica, tá? Quando você precisar trocar o óculos, vem aqui falar comigo. E aí? Né?
Então, não deixe isso acontecer. Então, quanto mais você puder blindar isso, é melhor, tá? A gente falando de anamnese e entrando um monte de assunto, né? Mas isso que é legal, porque tem muita coisa importante a ser falada, né? Muita estratégia a ser usada. E muitas pessoas não sabem nada disso, não aplicam nada disso. E depois a pessoa não sabe por que não está vendendo, ou por que a loja não está indo bem, aí fica começando a baixar preço. Isso não é uma coisa saudável para a sua empresa. Então, esqueça isso, de ficar baixando preço, esqueça de fazer o que o teu concorrente está fazendo. Presta atenção em você, presta atenção no que você precisa fazer. Olhe outros segmentos. Pegue ideias de outros segmentos. Também não precisa copiar nada, tá? Mas comece nas redes sociais, seguir outros segmentos, né? Começar a estar com a mente mais aberta para realmente ver, essa loja de roupa fez essa promoção, achei interessante. Como que eu posso adaptar para mim? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, entendeu? Ou uma propaganda, um vídeo que você achou legal. Então, tudo isso é importante, mas não fique focado só nos seus concorrentes, porque você não sabe, né? Da onde que vem o dinheiro dele, da onde que ele está comprando, né? Se a loja é certinha também ou não é. Então, a gente não está lá dentro, a gente não sabe. Então, vamos cuidar do nosso, vamos fazer o que é melhor para a gente. Então, sempre tá estudando, tá se atualizando, tá seguindo pessoas que vão te agregar, né? Outra frase que o pessoal usa também muito, e é verdade, você é 50% das pessoas que você acompanha, né? Das pessoas que você convive. Então, mas eu não convivo com muita gente, eu não tenho muito amigo. Mas as pessoas que você segue, os seus mentores, que a gente chama, né? Pessoas que você segue aí nas redes sociais, que você acompanha. É muito importante você ter esses mentores que realmente vão agregar você, tanto no seu trabalho, quanto na tua vida pessoal, quanto para a tua mente, para a tua saúde física. Tudo isso é importante. Então, procure fazer uma limpa aí nas tuas redes sociais e deixar pessoas realmente que vão te agregar, pessoas interessantes, pessoas que são melhores que você, né? Porque se a pessoa é melhor que a gente, é porque ela conseguiu fazer algo de bom, que ela evoluiu. Então, não é uma questão de você não invejar essa pessoa, mas admirar essa pessoa e ver o que ela está fazendo para ver se você também consegue aplicar para o seu dia a dia, tá? Isso é muito importante também. Uma coisa que eu sempre tive dentro de mim eu não quero ter que errar para aprender com o meu erro. Eu quero aprender com o erro do outro. É muito mais vantagem e muito mais rápido de você crescer. Porque por que você tem que errar? Se outras pessoas já erraram e já estão te falando, eu fiz isso errado, não deu certo, aí depois eu parti para essa outra estratégia que deu certo, entendeu? Isso é mais vantajoso. Então, se você tem sempre está acompanhando pessoas que estão melhor que você, elas vão estar te falando sempre o que elas estão fazendo, o que elas não fizeram, o que elas fizeram e deu de errado, como que elas mudaram a estratégia. E é como eu falei, pode ser pessoas de vários ramos, não precisa ser do ramo ótico, tá? Então, assim, acho que foi bem legal hoje, bem proveitoso, aí bastante dica legal. E você que está vendo esse vídeo gravado também, se quiser deixar um comentário aqui para mim, falando se você já passou por algum desses problemas, né? Se você já teve essas dificuldades aí com seus vendedores. Então, se você está assistindo isso depois também, comenta aqui para mim e me conta que eu vou gostar de saber. Então, eu sempre vou estar trazendo bastante conteúdo, bastante coisa legal para você conseguir aplicar aí na sua ótica e ter evolução, estar crescendo, né? E poder realmente ter mais lucro também, mas de uma forma saudável e sem ficar louco, né? Porque às vezes a pessoa começa a ficar louca e não é legal. Então, você tem que ter uma vida tanto fisicamente quanto mentalmente de qualidade, tá? Então, desejo um ótimo dia aí para vocês, uma ótima semana, ótimas vendas e continue me acompanhando.